Quando foi a última vez que foi censurado? A última vez que fui censurado foi... já foi muito tempo. Foi quando quando o meu filme ganhou o prémio CNN África. Foi, acho que em 2009. Eu, Ernesto Censurado. Foi em 2009. O meu filme ganhou o prémio CNN e depois fui confrontado com o facto de que eu não tinha contado bem a história sobre... Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Ernesto Bartolomeu esclarece penhora de Quinta Cangamba, há um equívoco do tribunal. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser. Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O jornalista sênior Ernesto Bartolomeu desmente o conteúdo de um despacho do Tribunal de Comarca de Bela, que coloca erroneamente uma quinta sua na lista de bens apreendidos do processo 204/2023, que envolve um litígio entre os empresários Teresa Gerardin e Bento dos Santos Cangamba. Fonte: clubk.net. Tenho esta parcela de terra há 30 anos, disse Ernesto Bartolomeu. Numa notificação datada de 8 de abril, assinada pela oficial de justiça Paula de Matos Neves, o tribunal ordena a entrega efetiva dos bens imóveis, penhora, a se realizar no dia 15 de abril de 2024, a partir das 8h30, nomeando o imóvel de nome Quinta Cangamba, que a justiça pensava pertencer ao fundador do Cabuscorp pela coincidência de nome. No seu comunicado, Ernesto Bartolomeu esclareceu que a referida Quinta Cangamba é sua propriedade há mais de 30 anos, e explica a origem do nome que levou o tribunal a decretar penhora por deduzir que fosse imóvel do general Bento dos Santos Cangamba. Ernesto Bartolomeu, que esclarece não ter o hábito de recorrer às redes sociais para se expressar, repete que foi com surpresa que tomou conhecimento por via do Clube K com as informações que o vinculam a um suposto arresto dos seus bens, pelo que gostaria de esclarecer o seguinte: sou um dos mais antigos amigos do general Bento, por quem nutro e nutrirei sempre grande admiração e estima. Aqueles que verdadeiramente me conhecem sabem que luto pela vida como a maioria dos angolanos e que não possuo os bens que muitos pensam que tenho. Quanto à Quinta Cangamba mencionada no documento do Tribunal de Comarca do Belas, é importante esclarecer o seguinte: durante o período do conflito armado, muitos naturais do Mochico que hoje vivem em Ramiros migraram para aquela região, a maioria deles sendo mutilados de guerra. No Ramiros, onde se estabeleceram, criaram cooperativas, uma agrícola e outra de pescas. Para homenagear o local onde combateram, deram o nome de Quinta Cangamba ao local. Há cerca de 30 anos, adquiri uma parcela de terra desses antigos combatentes, quando Ramiros ainda era uma área selvagem, onde construí uma casa e iniciei o meu pequeno negócio, esclareceu Ernesto Bartolomeu. Portanto, em nome da verdade, gostaria de informar que não fui notificado por ninguém e que deve haver algum equívoco, escreveu o jornalista garantindo que está tranquilo, pois não recebi nenhuma notificação do tribunal. Fonte do tribunal disse ao Clube K, que apesar da notificação da penhora ter ordenado a execução para o dia 15 de abril, os operadores de justiça decidiram alterar o programa das diligências. No dia 15, a equipa de diligência foi visitar uma residência no condomínio Sodimo. Para terça-feira, 16, foi a vez da residência do condomínio Alfa. Para esta quarta-feira, está previsto irem para Quinta Cangamba, e para sexta-feira, 19, o grupo da escrivã Paula de Matos Neves segue para a Ilha do Mussulo. De todos os bens citados pelo tribunal para serem penhorados, apenas haver a casa na Ilha do Mussulo é que pertence ao general Bento Cangamba. Os outros imóveis foram alistados erradamente. Contudo, os oficiais que fizeram as diligências deram a conhecer que, na eventualidade de os bens não pertencerem ao general Bento dos Santos Cangamba, os donos, Ernesto Bartolomeu, Filomena Mungombe, Antunes Chova, devem apresentar, num espaço de 10 dias, uma reclamação acompanhada dos documentos dos imóveis para depois serem notificados pelo tribunal. Enquanto isso, os bens penhorados terão como fiel depositária a senhora Teresa Fernando Antônio Cunha Gerardin, mas sob a gestão do tribunal.
O litígio entre os empresários Teresa Gerardin e Bento dos Santos Candamba corre nos tribunais de Angola desde 2018. A primeira reclama uma dívida que inicialmente era de 15 milhões de dólares, faltando agora 5 milhões a ser saldado. Para ver o assunto resolvido, a empresária contratou um novo advogado, Carlos Salumbongo, primo de Joel Leonardo, que tem a fama de liderar uma rede de tráfico de influência junto dos tribunais. No pagamento de 5 milhões de dólares a ser feito, ficou acordado que 700 mil dólares seriam usados para pagar os honorários do advogado e primo de Joel Leonardo. A execução de penhora desencadeada esta semana está a ser vista como um procedimento de pressão usado pela rede do presidente do Tribunal Supremo. Bem, meus caros seguidores, é caso para dizer que o próprio regime corrupto do MPLA, que ainda governa Angola, na ânsia de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, vai metendo seus próprios capangas, ou seja, servidores, numa situação delicada e complicada. Não sei qual é a estratégia do regime, mas muitos dos seus capangas mais fiéis começam a ver os seus bens e propriedades a serem confiscados pelos tribunais. Quando foi a última vez que foi censurado? A última vez que fui censurado foi... já foi muito tempo. Foi quando quando o meu filme ganhou o prémio CNN África. Foi, acho que em 2009. Eu, Ernesto Censurado. Foi em 2009. O meu filme ganhou o prémio CNN e depois fui confrontado com o facto de que eu não tinha contado bem a história sobre o Cuito Carnaval e que havia alguém que sabia melhor a história sobre o Cuito Carnaval, que não era eu, e o meu filme desapareceu. Fiquei apenas com uma cópia em casa. Portanto, acho que essa é a última vez que eu senti que efetivamente fui censurado. Foste testemunha de um caso sobre o Cuito Carnaval, em tribunal. É verdade. Porquê e como é que foi? É interessante. É interessante que, e acho que os órgãos de comunicação social já falaram sobre isso. Isto é um caso que está ainda em juízo, está em tribunal. Mas eu repito aqui que quando fui arrolado para este caso, eu fiquei surpreso. Porque em 2008 eu fui suspenso pela direção direção da TPA, porque participei aqui no Cefojor num seminário sobre cobertura eleitoral. E no seminário eu perguntei ao correspondente da SIC em Washington como é que era possível, no cenário que nós tínhamos naquela altura, fazer-se uma cobertura isenta uma cobertura eleitoral isenta, se efetivamente, eu fiz a pergunta ao contrário, como é que ele, no caso ele jornalista, faria a cobertura isenta de uma campanha eleitoral quando havia mais tempo para um determinado partido e o outro não? Eu acho que foi o meu mal ter feito essa pergunta. Os meus detratores foram fazer os seus trabalhos e eu fui chamado e fui suspenso. Em 2008 eu sou suspenso. No mesmo ano eu vou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu fiz um curso sobre jornalismo de investigação. Quero agradecer à Embaixada dos Estados Unidos por me ter permitido fazer este curso. Eu vou para os Estados Unidos e faço um curso de jornalismo de investigação. Ao longo do curso, eu visitei o New York Museum, nos Estados Unidos. E tive, pela primeira vez, contacto com um filme que era A Odisseia de Cuba em África. Eu comprei este file, lá do New York Museum, e como eu tenho um irmão mais velho que esteve na Batalha do Cuito Carnaval, eu trouxe o filme e depois de ter visto o filme com o meu irmão,
olhei para ele estava a chorar e não sei o quê. E ele começou-me a contar coisas que aconteceram no terreno. E o que é que eu fiz? Eu disse, não, eu vou investigar. Depois de ter visto o meu irmão a chorar, eu disse, eu vou investigar quem foram os beneficiários da Batalha do Cuito-Cuanaval. O meu filme sobre o Cuito-Cuanaval fala dos beneficiários, no caso, África do Sul e a Namíbia. Embarquei para a África do Sul, embarquei para a Namíbia, entrevistei o general Charlie, entrevistei uma série de generais e também o presidente Nuyoma, o presidente Jacob Zuma. E como não tinha quase que autorização para falar com ninguém e não podia pôr o meu irmão no filme, eu recorri a um programa chamado Opção, da TPA, e fiz o filme. O meu filme na TPA passou uma vez, num domingo de manhã. No dia seguinte, o correspondente da CNN em Angola ligou para mim. Disse, ouve, eu vi uma coisa sua na TPA. Tu não queres concorrer com este filme para o prémio CNN África deste ano? Eu disse, quero. Entreguei o filme. O filme venceu em 2009 o prémio. E quando cheguei, o meu filme desapareceu. Portanto, eu perguntei, mas como é que o meu filme desaparece e eu agora sou arrolado como testemunha de um caso onde eu fui praticamente afastado? Bom, mas são daquelas coisas que dissemos no início da entrevista. É pagar o preço pelo facto de ser Ernesto Bartolomeu. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.